Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 5, verso 12. Atos 5, verso 12. O texto diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Somente até aí. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. É uma marca do nosso Deus, são sinais que acompanharam o povo de Deus ao longo da história. É difícil falar do Evangelho sem falar do sobrenatural. Eu acredito em sinais e prodígios e maravilhas. Tudo na Bíblia está marcada pelos milagres, pelo sobrenatural. A própria história da criação, ela é marcada pelo sobrenatural, por um poder extraordinário. Deus cria tudo e absolutamente tudo pelo poder da sua palavra, e as coisas eram sendo criadas, eram sendo organizadas, cada uma sendo colocada no seu lugar, pelo poder de uma palavra sobrenatural. Na criação, Deus, Ele fez coisas e Ele também criou coisas, tudo pelo poder da sua palavra. A história do homem é uma história sobrenatural. O homem foi criado de forma sobrenatural. Diferente de todas as outras criações, o homem tem parte dele que foi feito e tem parte dele que foi criado. Tem a parte natural e tem a parte sobrenatural. Um ser sobrenaturalmente criado, com a capacidade de viver no mundo físico, mas também com a matéria-prima para viver no mundo espiritual. Temos matéria-prima da terra e temos matéria-prima do céu. Diferente dos anjos, que só possuem matéria-prima celestial, foram feitos para habitar no mundo de Deus. Diferente dos animais, que só têm a matéria-prima natural e foram criados para viver nesse mundo. Você foi criado com a capacidade de viver aqui e também de viver lá. Você foi feito de forma sobrenatural. A história dos hebreus, ela é repleta de intervenção sobrenatural. O povo de Deus carrega uma marca de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são colocados numa fornalha de fogo, e o fogo, ele não tem a capacidade de queimá-los. Milagre sobrenatural é a marca que acompanhou o povo hebreu ao longo da história. Daniel na cova dos leões, leões famintos, e ele é jogado lá. E os leões não se alimentam de Daniel, porque algo sobrenatural estava agindo ali naquela cova. Sansão e o seu poder e a sua força descomunal, quando o Espírito de Deus descia sobre ele, poderia ter um exército armado e ele sozinho vencia. Ele mata 1000 homens com a queixada de jumento.
uma capacidade extraordinária, sobrenatural, milagres. Ele está ao longo da história bíblica. Não tem como você ler a Bíblia e você não ver sinais, prodígios, maravilhas, sobrenatural, cura, coisas que o natural não pode explicar. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, sobrenatural também. Deus gosta de fazer as coisas fugindo de uma lógica humana, natural, que tem a capacidade de entender de forma humana. Veja, ele é gerado no ventre de uma virgem. José não teve participação no nascimento de Jesus. Deus, pelo seu poder, gera Jesus no ventre de Maria. Milagre, sobrenatural. Ao longo da Bíblia, essa é a marca. Coisas inexplicáveis acontecendo em cada história, em cada instante, em cada momento. O ministério de Jesus, ele é marcado por pregação, por ensino, mas também por sinais, mas também por milagres, mas também por poder, mas também por autoridade. O sobrenatural acompanhou todo o ministério terreno de Jesus. Cegos enxergavam, surdos ouviam, leprosos eram limpos, mortos ressuscitavam. Não existe história bíblica, não existe a separação entre o povo de Deus e os milagres. Não tem como separar o povo de Deus do sobrenatural. É inseparável. Você não é um ser natural. Você é um ser sobrenatural. Imagine Adão, como ele foi criado. Você já parou para imaginar como Adão era antes da queda? Um ser jovem, poderoso, cheio de autoridade, onde ele tinha domínio sobre todas as coisas, onde toda a natureza criada por Deus estava debaixo do seu governo, debaixo de sua autoridade. Um ser sem defeito, perfeito, íntegro, inteiro, até ele achar que poderia viver sem Deus. Até ele pensar que poderia tomar uma decisão à parte de Deus, sem estar alinhado com Deus. Então veja, o homem, ele tem essa marca, porque no plano original, Deus projetou que nós funcionássemos na esfera do sobrenatural. Se você vive só no natural, você está desconsiderando aquilo que mais tem a ver com você. Só no natural não é você. Só no natural você está funcionando. É como se você pegasse um telefone, um iPhone de última geração, só para fazer ligação. Não, mas esse celular faz um monte de coisa. Não, mas eu só ligo. Não, mas ele tem isso, ele é capaz de fazer isso, ele tem uma câmera, ele tem... Não, mas eu só ligo. É como pegar uma Ferrari e andar a 80 por hora. Sem usar toda a sua capacidade, toda a sua tecnologia. O homem que vive no natural, ele não está usando praticamente nada do que ele tem.
algo muito poderoso, sendo usado de uma forma exageradamente limitada. Você nasceu para transcender, você foi criado para transcender, você foi criado para viver no sobrenatural. O sobrenatural precisa ser o seu natural. O nascimento da igreja foi um evento sobrenatural. Jesus gera a igreja na cruz do Calvário. O plano de redenção faz com que a igreja venha a nascer, a ser gerada. Assim como Adão caiu em sono profundo, e Deus, de sua lateral, de sua costela, Ele tira a mulher. Na cruz do Calvário, Jesus está pregado naquela cruz. E aquele soldado vem com uma lança em sua lateral e o perfura. Pouco tempo depois, ele cai em sono profundo. E a noiva, ela é gerada. Enquanto Jesus morreu, a noiva nasceu. Isso é sobrenatural. A morte gera vida. Enquanto um morre para outro nascer. O nascimento da igreja foi através de um sacrifício, foi através de uma entrega, foi através da cruz do Calvário. A igreja nasceu de forma sobrenatural. Veja, o mundo foi criado de forma sobrenatural. O povo de Deus viveu de forma sobrenatural. Jesus veio de forma sobrenatural, viveu de forma sobrenatural. A igreja foi gerada de forma natural. A igreja primitiva andou de forma natural. Porque tem algumas pessoas que acham que tem que viver no natural hoje. Não dá para entender. Porque eu não vejo nada natural na Bíblia. Ninguém aqui vive de forma natural. O tempo todo os sinais estão acompanhando. O nosso nascimento em Cristo foi sobrenatural. Como que você nasceu? Eu sei que foi da sua mãe. Mas como que você nasceu a segunda vez? Como que você nasceu de novo? Como que você nasceu em Cristo? Esse segundo nascimento é sobrenatural. Sem desprezar o primeiro nascimento, que ele também é sobrenatural. Pensa você numa corrida onde tem milhões e milhões de concorrentes e você chega em primeiro. A sua chance de fecundar o óvulo era insignificante. Praticamente zero, quase zero. Mas no meio de milhões e milhões de espermatozoide está lá. Aquela coisinha que um dia ia virar você, numa velocidade, passando pelo outro, e Deus falando, está lá minha filha, está lá o meu filho, aquilo que já está nascendo algo já está acontecendo. Ele é campeão desde o momento da fecundação, ele é vencedor, ele chegou em primeiro, e ele venceu a corrida mais difícil da sua vida. Aí, vem outros desafios na vida. Aquele campeão que venceu o improvável, que venceu o impossível, começa a falar, isso é tão difícil. Deus tinha que te levar para aquele momento, para mostrar o show que você deu.
Ah, pastor, mas ali ainda era um espermatozoide, ainda tinha um óvulo, ainda não era uma pessoa. Meu querido, tudo já estava começando a acontecer. O show da vida. E o seu pai já estava olhando com os olhos em tudo, e ele já sabia que você chegaria em primeiro naquela corrida. E que a partir dali, na fecundação, você ia começar a se formar de uma forma sobrenatural. Gente, essa é a marca do nosso Deus. O sobrenatural é o natural. É o nosso natural. Romanos 6, verso 3. Romanos 6, verso 3. Diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quer algo mais sobrenatural? Nós estávamos com Cristo na cruz. Nós estávamos com Cristo quando Ele foi sepultado. E nós estamos com Cristo em sua ressurreição. Fomos plantados na semelhança da sua morte. Ele era o nosso representante. O que aconteceu com ele, aconteceu comigo, aconteceu com você. Era o meu destino, era o seu destino. Era o que estava preparado para nós. Mas de forma sobrenatural, aquilo que estava punindo Jesus, estava punindo a cada um de nós nele. Fomos crucificados com ele. Romanos 6, verso 6. O que aconteceu de forma sobrenatural nesse episódio? Veja o texto: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Na cruz do Calvário, quando você foi crucificado com Cristo, o seu velho homem estava crucificado com ele. E o corpo do pecado foi desfeito. O mais importante que você precisa saber do que aconteceu na cruz do Calvário, não é o que aconteceu com Jesus, porque isso todo mundo sabe, é o que aconteceu com você na cruz do Calvário que vai mudar a sua vida. É o que Ele acionou, é o que modificou, é o que transformou, é o que limpou, é o que nasceu de novo. O corpo do pecado foi desfeito. Éramos escravos do pecado. Mas quando fomos crucificados com Ele, nos tornamos livres do pecado. Ele nos libertou, Ele nos deu liberdade. Se isso não é sobrenatural, se isso não é um milagre, se isso não é algo realmente extraordinário, eu não sei o que é sobrenatural. Através da obra de Cristo na cruz, nós não servimos mais o pecado, e sim a Cristo. O pecado não tem domínio sobre quem morreu com Cristo na cruz do Calvário. Romanos 6,14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
No verso 18 de Romanos 6, olha o que diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Entenda uma coisa: Jesus se torna pecado sem cometer pecado. A Bíblia diz que ele se tornou pecado, ele se fez pecado, ele não cometeu pecado. Então, pecado é um estado. Quem de nós, depois de Adão, nasceu? Ninguém nasceu pecando. Uma criança peca? Um bebezinho? Acabou de nascer? Mas por que já está em pecado? Porque pecado é um estado. Ah, mas e a pessoa que peca? É o fruto de alguém que tem a natureza pecaminosa. Só que o texto está dizendo que de forma sobrenatural, a obra consumada na cruz do Calvário nos libertou do pecado e nos fez justiça. Veja, você se tornou pecador sem cometer pecado, você também se tornou justo sem cometer justiça, através de Cristo Jesus. Isso é sobrenatural. Ninguém pode se tornar justo por conta própria, pela força do braço, pela sua intenção, pela sua capacidade. Você é incapaz de se limpar, você é incapaz de escrever o seu nome no livro da vida. Você precisa da obra redentora de Jesus Cristo. Você precisa do Espírito Santo te dando força, te capacitando. Senão não vai, senão não há possibilidade. Mas veja, Jesus não cometeu pecado, mas ele se tornou pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Por causa de quê? Da sua obra redentora. Por causa do seu sangue derramado. Algo poderoso aconteceu com cada um de nós, e nós fomos completamente transformados. Veja, nós transitamos aqui ao longo da história, desde o momento da criação, até o momento do nosso novo nascimento, onde nós recebemos uma nova natureza, onde o velho morreu para o novo se manifestar. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A característica da nova natureza é Cristo vivendo em mim. E o mais sobrenatural de tudo é que um homem que até então era considerado pecador e escravo do pecado, o sangue de Cristo o purifica de uma forma que o Espírito Santo pode morar dentro dele, sem ele morrer, sem ele ser consumido. Se não fosse a obra redentora de Cristo e o sangue dele para te purificar, o Espírito Santo não podia chegar nem perto de você, que você seria fulminado. Não haveria chance de vida.
Quando o homem cai e se separa de Deus e um véu é colocado, aquilo ali é uma proteção. Deus não poderia se aproximar, porque o homem não resistiria um Deus que é 3 vezes santo. Moisés pediu para poder vê-lo. Deixa eu ver aí, me mostra aí. Deixa eu dar uma espiada, deixa eu te ver. Não tem como. Não há essa possibilidade. Mas eu vou permitir que você me veja rapidamente por uma fresta da rocha. Eu vou permitir que você me veja de relance. Eu vou permitir que você me veja passando. Mas de forma sobrenatural, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo, e hoje a gente pode se relacionar e ter o Espírito de Deus em nós, porque o sangue de Jesus realmente, verdadeiramente tira o pecado do mundo. Esse texto que diz que Jesus tira o pecado do mundo, que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, é verdadeiro. E a prova disso é o Espírito Santo em você. O sangue funciona. O sangue qualifica. O sangue limpa. O sangue purifica. E veja, o seu novo nascimento, ele é sobrenatural. Ele também não foi natural. Ele não é entendido de forma natural. Sobrenaturalmente, você nasceu de novo, com uma nova natureza, a natureza de Cristo. Está me entendendo? Esse sobrenatural, ele não acabou. Veja que depois que a igreja nasceu, os sinais acompanharam a todos aqueles que crerem. O texto que nós lemos, que iniciou a mensagem aqui, é: pelas mãos dos apóstolos eram feitos sinais e prodígios. Era comum milagres acontecerem, era comum pessoas serem curadas. Mas sabe, se criou um ensino e um entendimento nos dias de hoje. Tem pessoas que tentam falar: não existe cura mais, não existe milagre mais nos dias de hoje. Então me explique por que de Gênesis até hoje eu só vejo coisas sobrenaturais. Era para ter parado então depois de Jesus. Mas a igreja nasceu no meio de milagres, experimentando milagres. Experimentando milagres de ter o Espírito Santo, e depois experimentando milagres de ver pessoas sendo curadas e libertas. Demônios sendo expulsos, isso é sobrenatural. A sombra de um homem curar alguém. Eles ficavam... O sol está ali naquela posição. Os apóstolos vão passar por aqui. Então coloque os enfermos e os endemoniados aqui. Porque quando a sombra deles forem passando, pessoas serão curadas e libertas. Se isso não é sobrenatural, se isso não é sinais e prodígios, eu não sei o que é. Essa é a marca da igreja. Essa é a característica da igreja. Essa é a natureza da igreja. Viver milagres, cheirar milagres. Precisamos desejar, precisamos colocar isso na nossa mente e desejar fervorosamente. Como o pastor Paulo Mota tem dito aqui, e ele tem profetizado, e ele tem repetido, nós vamos ver pessoas levantando de cadeira de rodas, nós vamos ver mortos ressuscitando, nós vamos ver cegos enxergando, nós vamos ver mudos falando. Meu querido,
Não coloca limite, não queira bloquear algo que acontece desde Gênesis. Não, mas agora o que mudou? O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o amor é o mesmo, o poder é o mesmo. O que mudou? Só mudaram as pessoas. E eu não quero ser um daqueles que vai limitar as pessoas espiritualmente. Eu quero que você transcenda. Eu quero que você experimente Deus como você nunca experimentou. Eu quero que você viaje no sobrenatural, experimente coisas inexplicáveis, coisas que só um Deus poderoso pode fazer. Eu quero que você experimente essas coisas. Eu quero que você saia dessa lógica, desse raciocínio, essa mente cartesiana. Tudo tem que ter uma lógica, uma explicação, uma sequência. Não! A sua natureza não é essa. Você é mais do que isso. Você é filho de Deus. A oração que Jesus ensinou foi: Pai nosso que estás nos céus. Você é filho de Deus. Ser filho de Deus quer dizer muita coisa? Sim. Só que as pessoas não se concentram no que significa isso. Vamos lá. Te fazer uma pergunta e você me responde. Combinado? Filho de macaco é o quê? Macaco? Macaquinho, né? Filho de gato é o quê? Filho de cachorro é o quê? Cachorrinho. Filho de rato é o quê? Ratinho. Não é o da TV, não. Ratinho, bichinho. Filho de vaca é o quê? Bezerrinho. Pode ser vaquinha, não tem problema não. Agora eu quero te perguntar: filho de Deus é o quê? É poderoso. Olha, me desculpe. Eu não estou querendo colocar num lugar onde você não deve ocupar, mas eu quero dizer quem você é em Cristo Jesus. Você não é fraco, você não é incapaz, você não é fracassado, você não é pequeno, você não é falido, você é filho de Deus e funciona como o seu Pai funciona. Você tem as características dele, você tem o DNA dele, você tem o Espírito dele, você tem o nome dele, você tem o poder dele, você tem a autoridade dele. O que mais você quer ter para andar nesse mundo como filho de Deus? A Bíblia vai dizer que nós fomos feitos um pouquinho menor do que os anjos. Um pouquinho menor. Em outra tradução, vai falar que nós fomos feitos um pouquinho menor do que seres celestiais, poderosos. Um pouquinho menor. Só um pouquinho. Isso é sobrenatural. Isso é um milagre. Mas esse é o nosso natural. Quem eu sou? O que aconteceu na cruz do Calvário? O que eu fui gerado?
Mas sabe, os sinais acompanharam a igreja primitiva. Através da mão dos apóstolos, milagres acompanharam. Sinais estavam ali por onde eles andavam. Só que hoje, Pedro não está aqui. Paulo não está aqui. João não está aqui. Lucas também não. Mateus? Tiago? Mas você está. Você está. Você é a continuação. Você é a continuação. O filho sempre vai mais longe que o pai. Jesus disse para os discípulos: vocês vão fazer obras maiores. E os discípulos pegaram seus discípulos e lançaram como uma flecha para ir mais longe. E os discípulos dos discípulos pegaram seus discípulos e lançaram com uma flecha para ir mais longe. Hoje Deus está te lançando como uma flecha para poder ir mais longe. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus, ela é sobrenatural, porque ela é considerada o sal da terra, aquilo que dá sabor, aquilo que dá gosto, aquilo que conserva, aquilo que não deixa estragar, aquilo que faz sentido, é o sal, é aquilo que tempera. E quando a Bíblia cita essa questão do sal ali, daquela época era porque não tinha geladeira, então o sal, ele era usado para conservar o alimento, para que o alimento não estragasse. E a palavra de Deus te chama de sal. Sabe por que esse mundo ainda está aqui, sendo sustentado? Porque Deus plantou sal nesse planeta. Sal para conservar. Porque se a igreja for tirada, isso tudo aqui apodrece. É o sal que conserva. Mas a igreja também é chamada de luz do mundo. Luz porque traz entendimento, luz porque traz conhecimento, luz porque as pessoas começam a enxergar além do natural, luz porque as pessoas conseguem se enxergar e descobrir a sua nova identidade através de Cristo. Não tem para onde correr. O sobrenatural é o nosso natural. É o nosso DNA. É do que somos feitos. E sabe, não para por aí. Você é a continuação de uma história sobrenatural que Deus está escrevendo. E daqui para frente sempre vai ter essa marca e vai continuar dessa forma. Até que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E de forma sobrenatural, teremos novos corpos, corpos imortais, transformados. A morte será vencida de forma definitiva. E nós viveremos por toda a eternidade ao seu lado. Sobrenatural não acaba. Um dia, nosso Pai estará diante dos nossos olhos. Mas hoje Ele te chamou aqui. Sim, para fazer um milagre na sua vida. Para te mostrar que Ele não mudou. Para te mostrar que Ele te ama.
para te mostrar quem você é, qual é a sua verdadeira natureza, qual é o seu chamado. Mas mais do que isso, Ele te chamou aqui porque tudo isso que acontece em você, você vai poder levar para outra pessoa. Porque não tem nada que Ele te dá que é para parar em você. Ele te amou para você amar. Ele te curou para você curar. Ele te salvou para você salvar. Ele te prosperou para você fazer outras pessoas prosperarem. O que Ele faz em você é uma ativação de quem você é, para que você possa transbordar tudo isso para a vida das pessoas que vão cruzar o seu caminho. Milagres existem. Você é um milagre. O nosso planeta, onde está dentro do sistema solar, é um milagre. Movimento de rotação e translação, se tivesse algum atraso ou uma velocidade um pouquinho maior, não haveria vida aqui. A distância do Sol, tudo foi milimetricamente calculado para que pudéssemos habitar aqui. Milagre sobrenatural. E tudo isso aponta para uma coisa: para o amor dele pela sua vida. Ele te ama. Tudo isso aqui, todo esse universo foi feito para você, filho e filha amada.